Olá, este é o videocast Café Trans. A gente conta com o apoio da Dengo Chocolates, inclusive estamos aqui hoje na Fábrica de Dengo, que é a loja conceito da Dengo, aqui na Faria Lima, em São Paulo. A Dengo, pessoal, não é só uma marca brasileira de cacau e chocolate, mas um negócio de impacto social, que reúne pessoas num ciclo justo e afetuoso e que junto delas estabelece uma relação direta, transparente e de mútua confiança. Juntos, eles promovem uma rede de pequenos e médios produtores de cacau e de grãos de café de alta qualidade. Pessoas que não só apoiam a agricultura consciente, como também acreditam na partilha de valor e na preservação da natureza. Acima de tudo, Dengo é afeto, carinho, amor, respeito, sabores autênticos e que realmente emocionam. E é dessa mesma forma, com muito afeto, carinho e respeito, que eu recebo a minha convidada de hoje, a Paty Love. Ai, estou muito feliz de você ter topado participar. Muito obrigada, querida. Imagina, o prazer é meu. E eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a tua história. Tá certo, tá certo. Bom, meu nome é Patrícia Rodrigues, eu sou paulista, não sei, paulista. Você sempre morou aqui? Sempre morei aqui, nasci em São Bernardo do Campo, sou do ABC. E comecei minha transição bem cedo, né? Com aí seus 16, 17 anos, foi quando eu comecei a pesquisar sobre o universo trans, até então não conhecia, muito antes, né? Me achava gay, me achava qualquer outra coisa menos trans, não conhecia. Essa nomenclatura, né? Sim. Eu tenho 33 anos, então naquela época era difícil se pesquisar sobre o assunto, ter referência. Eu não era uma criança que saía muito, que tinha muitas amizades. Minha criação foi bem restrita, meus pais são nordestinos, então tem toda uma questão aí de uma criança reprimida, né? Com alguns conceitos aí bem reprimidos. Desculpa, você mencionou que você se achava gay. Então já na adolescência você tinha já uma orientação afetiva, homoafetiva, você sentia? Com os meus 14 anos, 13, 14 anos, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada comigo. Assim, fora da caixa. Fora da caixa. Já tinha percebido muito antes por conta das pessoas me apontarem, né? Existe alguma coisa diferente com esse menino. Existe alguma coisa diferente. Só que até então eu não tinha atrações. Acho que a questão hormonal e tal, comecei a ter atração sexual. Foi na aquela puberdade. coisa, a puberdade, aquela atração sexual por homens. E você já sentia uma essência feminina ali? Sim. Mas é como você disse, você não entendia isso direito. Não entendia, sentia os outros só me apontando. Desde colégio, desde muito nova. Desde primeira série, segunda série, que eu me recordo apelidos. Não sei se posso falar, mas apontando apelidos pejorativos mesmo. Bichinha, enfim. Nossa, a primeira série era bem... A partir da primeira série. Pequena. Eu era Você era um menino bem... Muito diferente. E afeminado, e feminino. Já. E não me importo também com falar, feminina, afeminado. Tá? Então tinha essa questão. As pessoas me viam diferente, eu não sentia essa diferença, porque para mim estava tudo bem. A não ser em questão de roupa, eu me sentia desconfortável. Minha mãe era daquela que comprava roupa igual pro meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, então comprava a roupa igual para ele e para mim. Então eu me sentia desconfortável com as roupas, mas eu não sabia que era diferente, eu não sabia não passava na minha cabeça que poderia ser diferente. Fui criada muito rígida, uma educação muito rígida. Dentro da própria casa. E você não tem irmã? Dentro da minha própria casa, não tenho irmã. Então, a única referência de mulher era a minha mãe. E eu brincava com maquiagem, com as coisas dela e tudo mais, mas sempre recriminada. Não pode, isso é coisa de menina.
Entendi. Isso não pode. Então, foi bem difícil. Foi difícil. Foi difícil, não foi fácil. Né? E aí, passando essa etapa, quando eu comecei a sentir atração por homens e comecei a sair um pouco mais, com os meus 17, 18 anos ali, dessa faixa, Sim. eu comecei a conhecer pessoas, ir pra noite, comecei a estudar também num outro horário, que foi à noite, que também eu conheci muito mais pessoas, um pouco mais adolescentes, né? Um pouco mais vividos do que eu. Conheci o mundo, porque eu não saía, não ia pra balada, minha mãe me permitia. Então, quando eu comecei a sair, foi o estalo que eu vi que não era só eu. Eu comecei a ver outras representatividades, né? Sim. Outras travestis, outras trans, gays e tudo mais. A partir daí, eu comecei a me envolver com homens, sair e ficar com homens na condição de gay. E aí eu percebi que não era aquilo que eu queria. Não era. Não. É, porque se você já tinha contato com esses círculos sociais novos ali que você estava estabelecendo, além de você ter essa atração, que a princípio você achava, né, que era um homem tendo atração por outro homem. Mas que nem você falou, comecei a participar de círculos em que tinham ali travestis, mulheres trans. Alguma coisa deve ter despertado em você já ali, assim, Sim, algum tipo de espelhamento, de falar, Sim. opa, olha só. E o engraçado foram as pessoas mesmo, as próprias meninas me falando, nossa, você é muito feminina, nossa, você deveria tomar hormônio, você deveria... Falei, mas como assim? Eu não sabia o que era nada. O que é hormônio? Para que serve? Como que faz? Mas, do que você está falando? Do que você está falando? Mas totalmente eu me identificava, eu achava fantástico uma pessoa que nasceu menino, se transformar, né? E estar expressando-se ali agora num papel de gênero como feminino. Outra coisa. Desempenhando um papel feminino. E muito bem, tipo, porque eu tinha muito receio. Cresci numa família, não posso dizer preconceituosa, mas rígida. Então eu tinha medo de ficar, com aquele estigma que as pessoas falam, cara de homem, não sei o quê, né? Aquela aparência masculinizada que todo mundo critica, assim, né? Antigamente, muito mais. Então, quando minha mãe via na rua, né? Ela falava, comentava, então eu tinha aqueles comentários no ouvido, né? Quando eu via outras pessoas também comentando, meu pai, que era muito difícil na época também, comentando, então eu tinha aquilo na minha cabeça, eu já sabia o que eu teria que enfrentar. Sim. Se eu escolhesse esse caminho. Então eu ficava muito reticente mesmo quanto a isso. Mas estudando, lendo e conhecendo pessoas, eu fui vendo que não era assim e que eu poderia seguir um caminho e só tinha esse para seguir, não tinha outra opção, porque a cada vez mais esse desejo ia crescendo. Então, ficando ou não masculinizada, eu não pensei. Entendi. Eu embarquei nessa viagem e fui porque para mim foi o único caminho realmente a seguir. E comecei com 17 anos a tomar meu primeiro hormônio. Foi assim, as primeiras... Com 17 anos? As primeiras experiências. 16 para 17 anos. Foram minhas primeiras experiências com o hormônio. Fez com acompanhamento? Já não? Não. Foi por conta ali? Foi aquela coisa de balada, indicação. O que você usa? Use isso, que isso vai dar peito. Use isso, que vai dar... E era assim, né? Até pouco tempo, na verdade, né? Foi assim, né? Foi muito difícil para todas as meninas conseguirem uma orientação. Era passado de uma para outra. Sim. E eu embarquei nessa, né? E aí minha mãe descobriu, né? Ficou bastante irritada com isso, porque se para ela já foi muito difícil ter um filho gay, ter uma filha trans, travesti, seria assim o fim. Então, acredito que é uma mistura
provavelmente uma mistura de medo, de preconceito, né, que eu poderia sofrer, de cuidado mesmo de mãe. Mas foi bem difícil, não foi fácil. Nem com a minha mãe, nem com meu pai. Mas, graças... Você chegou a contar para eles efetivamente que você se sentia como uma pessoa trans? Não houve essa conversa. Foi... Como em muitos relatos que eu vejo pela internet, realmente. Comigo também foi a mesma coisa. Não houve essa conversa. Foi muito difícil mesmo, até relembrar tudo isso. Quando eu completei 18 anos, eu simplesmente saí de casa. Arrumei um emprego, eu sou cabeleireira, então arrumei um emprego, saí de casa e meti a cara para realizar o que eu queria. Porque na minha condição, se eu continuasse em casa, eu não conseguiria. Não seria... Eu não posso dizer que não teria sido possível, mas eu acho que teria sido muito difícil. Então eu saí de casa com e você ia estar imerso num ambiente muito conflituoso. Muito conflituoso. Em um ambiente contra você. Contra a tua própria essência. Sim, nossa, mas eu sou assim. Contra a minha essência. Então você sair de casa foi uma libertação nesse sentido, Eu sair de casa, né? Foi um ponto muito principal. Um passo importante. Foi muito difícil para todo mundo, né? Minha mãe ficou muito em choque, porque realmente foi do dia para noite. Foi algo... Então ela ficou bem magoada mesmo, triste, né? Mas não tinha outra solução. Eu não via outra solução, né? Não fui expulsa, não fui nada. Eu escolhi sair de casa, arrumei um emprego, comecei a trabalhar e saí de casa. Montei uma casinha alugada para mim, comecei dali, deixei uma pessoa para trás e me tornei outra. Sim. E foi exatamente assim, porque como eu me montava, né, como falava antigamente, se fala, né, se montava para viver, me expressar como mulher. Então eu me expressava à noite, às vezes, de final de semana, nas baladas, LGBTQIA+, né, de antigamente. Então eu vivia à noite como Patrícia e de dia outra pessoa. Desempenhando ainda um papel de gênero masculino. Ainda... Mesmo depois que você saiu de casa? Não, antes de eu sair de casa. Antes de sair de casa. E aí, quando eu decido sair de casa, eu me torno Patrícia 24 horas permanentemente. por dia. Permanentemente. E queimo um passado aí que era difícil de carregar. Era muito difícil. E foi um passo muito importante, que foi a partir daí que eu consegui um certo respeito da minha família. Né? Foi a partir daí que eles entenderam que realmente era... Que não era uma fase. Que não era uma fase. Que não era uma pouca coisa. Que eles viram... Era sério. Eles viram que eu estava disposta Sim. a tudo. Estava disposta a tudo. Disposta a tudo para ser a Patrícia. A Patrícia saiu, ela não iria mais voltar a partir dali. E eu acho que essa... Inclusive ontem eu até conversei com algumas pessoas, com algumas mulheres trans também, e pessoas que ainda estão nesse dilema de assumir-se como uma pessoa trans, revelar-se publicamente como uma pessoa trans. E eu lembro que durante a conversa rolou essa coisa da família, né? E eu percebo que a gente desde pequena, a gente sofre uma construção social em que ser trans ou ser uma pessoa homoafetiva ainda cai naquele lugar de ser algo equivocado, de ser algo errado. E a gente cresce nisso e ouvindo, como você mencionou agora, sempre ouvi na minha casa, meu pai, a minha mãe falando, e essa coisa você vai ser uma pessoa masculinizada e você vai ser assim... Que é feio. Isso. Que é feio, que é errado, que só se prostitui, que é... É uma imagem pejorativa dessa realidade. Sim. A gente sabe que existe isso porque, infelizmente, os corpos trans ainda eles ocupam muito mais um espaço de marginalização do que um espaço de respeito e de afeto. Sim. E é isso que a gente tem que começar a mudar, a transformar, né? Sim. Mas nós mesmas, pessoas trans, mulheres trans, eu acredito que a gente, por um tempo, a gente também desenvolve uma transfobia. Sim. Por conta dessa construção social que a gente sempre ouve. Sim. Então,
A gente tem medo de parecer masculinizada, a gente fica super preocupada com a questão da passabilidade cis, né, de parecer uma mulher cis aos olhos sociais. E essa é uma desconstrução que a gente precisa sofrer também no processo da nossa própria aceitação. Né, é o que você falou, não importa o que vai acontecer, não importa se eu vou ter passabilidade ou não, não importa se eu vou conseguir trazer para fora e desabrochar essa mulher interior que eu tenho dentro de mim e vivê-la plenamente, viver a minha feminilidade, não importa como vai ser, vai ser. Né? Você chega a esse ponto que você fala assim, vai ser. Isso já é uma quebra dessa construção, de você falar, eu vou viver independentemente do que for. Eu vou viver a minha verdade, eu vou viver como uma mulher trans, independente de como essa mulher trans seja representada no mundo. É uma baita força essa, né? Eu coloquei pra fora porque foi difícil. Pra mim era uma opção de ou era isso ou não era viver, porque eu não conseguia me ver de outra forma. Não conseguia, foi ficando muito forte. E às vezes quando eu vejo meninas falando, às vezes que é muito difícil, eu entendo e realmente é muito difícil. Mas eu não consigo me imaginar não tendo vivido isso. Porque talvez faça parte da minha personalidade de encarar o que tiver que vir, porque eu não gosto de imaginar como teria sido. Né? Não, eu quero viver porque tá dentro de mim, tá gritando, tá pedindo para sair. E tá na hora de sair, tá na hora de tomar frente. Né? Tá na hora de tomar frente, exatamente. Se expressar e gente feliz não enche o saco, né? Então, assim, eu quis ser feliz. E, graças a Deus, eu fiz a minha melhor escolha. Que incrível. E isso é uma... Eu não me arrependo de nada. Não tem arrependimento. E não foi fácil. Eu sei que eu tenho todos os meus privilégios, eu reconheço todos eles, mas não foi fácil, de forma alguma. Ainda hoje, ainda não é. Não é fácil. Ainda não é. Prefiro rir do que chorar, mas não é fácil. Eu digo que é uma marca, né? A gente nasce com uma pequena marca tatuada na pele que não vai sair nunca. Não importa quantas cirurgias você faça, não importa quanto você se estique, puxe ou fique feminina, ou seja lá o que for que a indústria inventar. Você nasceu com uma marca, você vai morrer com ela e é bom aceitá-la. Eu acho que é o primeiro passo pra gente viver em paz. Aceite a sua marca. Sim. Vamos embora, ser eu feliz, acho que isso faz parte dessa autoaceitação de você pensar, gente, a condição trans é tão normal, tão natural ao ser humano quanto a condição cis. Sim. Assim como a condição heteroafetiva é tão normal quanto a condição homoafetiva. A partir do momento que a gente concebe isso, você fala, gente... Ontem, inclusive, nessa conversa, eu falei para uma das meninas que ela até mencionou que ela tá com uma pessoa e essa pessoa não aceita esse lado trans dela. E aí eu falei assim... E ela tá nesse dilema, porque ela ama essa pessoa e não quer eu tô dando perdê-la. Mas com respeito, tá? Jamais é falta de respeito. Sim. E aí e eu falei assim, mas... Imagina, alguém pergunta por exemplo, imagina uma moça que se relaciona com um homem cis, fala pra ele assim, você não podia ser menos cis, ou você podia ser não binário, né? Ou, eu queria tanto que você fosse trans, assim. Gente, isso não existe porque é concebida pela sociedade que a condição cis é legítima. E as pessoas cis, elas têm isso, assim... consolidado dentro delas. E eu acho que é esse passo que nós, pessoas trans, temos que fazer com nós mesmas. A condição trans ela é tão legítima quanto a condição cis. Uma pessoa chegar para nós e falar assim, não tem como você não ser trans? Ou, não, eu gosto só do seu lado masculino. Você não pode esquecer essa mulher. Gente, isso tem que chegar ao ponto de ser visto como um absurdo, um tipo de argumento desse. É por isso que eu ria, porque e de falar assim, não, gente, eu sou assim, e eu sou assim. E foi isso que eu falei pra moça, você é assim. Você não tem que anular uma essência tua porque alguém não tá satisfeita com ela. Nós somos tão legítimas quanto uma essência cis. Tão natural quanto. É natural, só que a gente não aprende. E essa autoaceitação é importante.
Nós aprendemos completamente o contrário. E eu acredito que quanto mais humilde seja a raiz, pior seja, porque por conta da falta realmente de conhecimento, educação, de informação, Sim. de tudo, porque é natural, é uma condição normal. Né? Se não tivesse um estigma dizendo que é assim ou que é assado, não teria nem questões sobre. Seria visto completamente de uma outra forma. Perfeito. Mas, infelizmente, como Perfeito. era antigamente, né? Se a gente for ver na história, né? De várias culturas que têm aí seus 3 gêneros. Sim. Né? Então, isso remonta já eu não vou entrar em questões religiosas, mas daria assim um pano para uma manga comprida. As pessoas trans existem no mínimo há 4.000 anos, existem registros disso, né? Sim, é uma condição natural. Sim. Linda, a gente já continua com a conversa, que tá boa, a gente vai daqui a pouco entrar no tema principal do videocast, mas essa introdução foi uma delícia. Bom, vou falar para vocês aqui que o canal Sou Trans Sou Mulher, a gente tem um curso chamado Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina, que é um curso com uma proposta que vem ajudar aquelas mulheres trans que têm o desejo de aflorar as suas feminilidades, mas que encontram dificuldades para realizar isso. Então, na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar um link de uma aula gratuita. E nessa aula você vai aprender um dos passos para transformar o seu timbre de voz masculino em um timbre de voz feminino. É uma aula voltada para a feminização de voz. Então é só vocês acessarem o link lá para ver esse conteúdo. Gente, olha só o que aprontaram aqui. Olha, vou fazer um brinde com a Paty. Essa aqui é a degustação da Dengo, pessoal. Olha, vou até mostrar aqui na câmera mais pertinho, ó. A degustação da Dengo vem assim, um cafezinho coado delicioso. Aí tem esse aqui que é o quebra-quebra, que é uma mistura de chocolate com frutas. Tem um bombom aqui que é uma delícia. E tem isso aqui, que aqui no caso é uma castanha de caju coberta aqui com cacau, que são as pepitas ou as drágeas. Gente, quando eu falo que são sabores que realmente emocionam, é verdade. Então, assim, vocês precisam vir pra cá, Fábrica de Dengo, aqui na Faria Lima, pra provar uma coisinha dessa, que é realmente um dengo. Vamos dar sequência aqui com a conversa. Eu só vou fazer um pequeno comentário sobre algo que a Paty comentou aqui anteriormente, que ela falou que teve um momento que você falou assim, é isso ou é isso, né? Não tem outra possibilidade, não existe outra alternativa de vida a não ser eu abraçar minha essência e vivê-la feliz e plenamente, né? E eu lembro que recentemente eu conversei com uma moça, olha só, que ela falou assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir contar para os meus pais, para o meu pai e para minha mãe, que eu sou uma mulher trans. Nunca. Sim, era assim, uma coisa que estava absolutamente fora de cogitação. Sabe, aquele ambiente familiar que é fechado, que tem um preconceito estrutural, que não existe conhecimento sobre a coisa, que assim... E ela mencionou nunca. E ela falou assim, mas eu contei. E sabe por que eu contei? Porque eu perdi alguém muito importante na minha vida, recentemente. Eu não entrei em detalhes, mas eu acredito que era uma amizade muito forte que essa pessoa tinha. E foi. E eu acho que quando você concebe essa coisa de que a vida é frágil, gente, e que a vida é curta, e que a vida é uma só, aí ela falou assim, essa amizade se foi, e eu falei, acabou. Cheguei para os meus pais, para meu pai e minha mãe, e falei assim, sou uma mulher trans. Porque assim, eu vou viver o que eu sou, porque amanhã eu posso morrer. E é o que você falou assim, eu estou fazendo esse comentário, gente, porque a Paty mencionou, e se lá na frente eu pensar, como que teria sido, gente? Como teria sido? Claro, eu sei que cada pessoa, sobretudo pessoa trans, tem aspirações e desejos diferentes, únicos,
com o seu próprio corpo, com a sua própria expressão, com a sua própria vida, né? A gente não está falando aqui nenhuma verdade, a gente está contando as experiências que a gente ouve nessa vivência trans. A Paty está trazendo um conhecimento super valioso relacionado ao que ela viveu, ela trouxe a trajetória desde a família dela, desde a infância, foi super bonito. Agradeço muito por ter compartilhado isso. Sei que é difícil a gente compartilhar essas histórias, porque trazem dores para nós, é difícil você falar, traz aquela memória afetiva, aquela dor afetiva, e você está compartilhando isso, só tenho a agradecer. E é uma força para as pessoas, né? Tem pessoas que estão, a gente sabe que tem pessoas que estão vivendo esses dilemas, esses conflitos internos, essa sensação de, gente, eu não sou quem eu sou, parece que eu vivo a vida de outra pessoa. E não parece, vive. É isso, você sente, estou vivendo a vida de outra pessoa. E eu sei que cada pessoa tem uma realidade diferente. Muitas pessoas estão envoltas em uma realidade conjugal, que tem filhos, tem filhas, e é difícil. Então a gente traz a proposta desse videocast é justamente a gente trazer experiências e vivências para que sejam força, né, para que inspiração, para que, se houver esse desejo, você acreditar que é possível. Estamos aqui, nós duas. É possível, e hoje muito mais do que já foi, Nossa, né? muito mais. Hoje em dia é muito mais fácil. Quando eu fui fazer a retificação de registro, eu tive que entrar com um processo judicial, ainda não era lei, né? Porque hoje em dia já tem lei. Sim, hoje já resguarda. Então tem muito mais caminho aberto hoje em dia. Né? Fácil não vai ser. Eu acho que eu não vivo para ver isso, acredito. Posso estar sendo pessimista, mas não acredito que eu viva para ver uma igualdade, natural. Se não temos nem igualdade entre homens e mulheres, sim, quem dirá trans, né? Corpos trans. Enfim, ainda mais com a nossa cultura de esquecer a morte, né? E aí a gente esquece realmente que, como você estava falando, a gente esquece que a gente é finito, que a gente é frágil, que a vida passa num piscar, gente. Precisa de muita coragem. E acho que isso também é o ponto da raiva. A raiva contra corpos trans se dá justamente nessa liberdade que nós expressamos. É muito radical a liberdade de ir lá e um homem se vestir de mulher e falar assim, eu sou essa mulher, e colocar para fora o que é de verdade. Então tem aí um certo cutucar na ferida do outro, talvez, que não seja tão livre e que não seja tão aceito e bem resolvido. Essa questão da liberdade de expressão é muito interessante, porque e a gente precisa compreender aos poucos que isso não faz parte só da realidade trans, por exemplo. Essa questão de ser livre para expressar-se como você é, não é só uma questão de minoria ou de uma questão de uma maioria que precisa dar acessibilidade a uma minoria. Não é só isso. As pessoas cis também sofrem. Por exemplo, eu tenho amigos que eles têm receio em usar camisetas ou camisas rosas, gente. Exatamente. E você fala que acontece que as pessoas trans, elas estão na linha de frente, porque nós somos a quebra do estereótipo. Evidente, nós somos a quebra evidente do estereótipo, a quebra evidente do padrão. Você fala quem que quebra essa, quem é que sai da caixa da expressão? Quem é que tenta quebrar a construção social? As pessoas trans estão na linha de frente. Por isso que nós somos alvo desses preconceitos, mas isso é uma questão humana e é uma questão que vai chegar na porta da casa de todas as pessoas, sejam elas trans ou cis. Isso já acontece. Tem meninos que não podem brincar de boneca, tem meninas que não podem brincar de carrinho. Isso é até hoje, gente. É até hoje. E não necessariamente porque é trans ou gay. Porque as construções sociais estão aí para colocar todas as pessoas em caixinhas e falar assim, você é uma pessoa que você tem a obrigação de ficar dentro dessa caixinha e contam uma mentira para nós desde criança de que nós não somos capazes de sair dessa caixinha e ser o que a gente quer. E as pessoas trans são as primeiras pessoas, é a linha de frente que faz isso.
que quebra essa caixa e fala assim, eu vou ser quem eu sou, eu vou me expressar da forma que eu sou. Minha essência. Então, a gente respeitar, compreender a essência trans como algo natural, absolutamente legítimo, assim como é a condição cis, é o primeiro passo para a gente criar um mundo igualitário, não só para pessoas trans, mas para todo mundo. Um mundo mais gentil e um mundo mais doce. E é isso que a gente tem que se engajar agora, né? Difícil. Tarefa difícil, estamos aí, né? Estamos aí, como você mesma falou. É muito difícil. Eu vim assumir porque é tão enraizado essa transfobia, que é até em nós mesmos, que eu vim realmente assumir agora há pouco tempo a minha transexualidade publicamente, porque eu lutava para ser uma passabilidade assim absoluta, para evitar sofrer preconceito por milhares de causas. Mas eu evitava até falar que eu era trans para não passar por preconceito, porque para não sofrer olhares, para não sofrer olhares, comentários. E aí eu fui percebendo o quanto isso foi se tornando tóxico e o quanto eu não estava colaborando em nada na vida. E aí eu entendi, por muitos outros processos também, que eu não vim aqui só tomar um cafezinho, por melhor que seja, e bater papo. Não, eu preciso, e eu acredito que todo mundo nasceu da forma que nasceu por um certo motivo. Então eu assumi tem uns 3 anos aí. 3 anos. Publicamente. Assim mesmo, de postar no Instagram, de criar um canal no YouTube e de conversar abertamente sobre isso. De me aceitar, porque eu acho que era o que faltava. E foi justamente Isso é muito importante. Pós-cirurgia, que também me deu assim algumas coisas psicológicas mesmo, de entender que da marca que eu falei, que eu vejo como se nós nascêssemos com uma marca que vai morrer com a gente e precisa ser integrado na nossa personalidade. Não dá pra você viver fingindo que você é uma pessoa cis. Não, você é trans e é bonito ser trans e é normal ser trans. E a gente tem orgulho de ser trans. E temos orgulho de ser trans por viver verdades. Porque cada vez mais que eu vivo, eu vejo mais mentiras espalhadas. Casamentos de fachada, várias coisas, várias situações que sabemos por aí, né? Então eu acho que ser trans hoje, pra mim, é um orgulho. Sim. E tem muita gente que confunde. Isso é muito interessante que você levantou, Paty. Que nem, às vezes eu já percebi amizades perguntando assim, mas Ale, você fez. Você... lembrando, claro, né, como eu disse antes, cada pessoa trans tem desejos e aspirações próprias com o seu próprio corpo, com a sua própria voz, com a sua própria expressão social. Isso depende de pessoa para pessoa. No meu caso, eu sempre me senti uma mulher muito feminina, no sentido de ser delicada, desse jeito. Eu fiz a minha feminização facial, porque eu tinha disforia com o meu rosto. E as pessoas falam assim, mas você quer ser uma mulher cis, né? É como se você quisesse apagar que você é trans. E eu falo, não, gente. Eu faço isso porque eu tenho disforia e assim essa é a forma através da qual eu me enxergo. E eu faço esses procedimentos e vivo e me expresso socialmente dessa forma porque isso me faz bem. Mas eu tenho orgulho de ser trans. E quando eu tô na balada, no rolê, e eu sou abordada por alguém, a pessoa começa a conversar comigo, eu tô conversando com a pessoa, ela não percebe que eu sou trans. E eu falo. Eu falo, olha, eu sou trans. Porque eu não tenho vergonha de falar que eu sou trans. Normalmente eu recebo olhares estranhos, né? E curiosidades súbitas ali que aparecem sobre anatomia trans. Mas eu não tenho vergonha. E eu acho que essa representatividade é super valiosa. É a gente abraçar isso e falar, tá tudo bem, isso é legítimo, isso é normal e eu não tenho vergonha de falar. É o que você trouxe agora, de você ter orgulho, que você assumiu-se
revelou-se publicamente há algum tempo, né? Sim. Falando, sou trans, e você acolhendo as pessoas agora e tentando ajudar com a tua vivência, com a tua experiência, né? Sair do segundo armário. Do segundo armário. Eu acho que assim, saindo do segundo armário, né? O primeiro armário é quando você transiciona. Depois entra naquela fase de esconder tudo que é de masculino, o lado masculino. Esconde. Sim. E, lógico, vão ter coisas, como você falou, que vai ser importante para você, para sua construção, enfim. E vai ter coisas que você vai abrir mão e vai falar, não, tá tudo bem. Hoje em dia, isso eu estava conversando ontem, eu coloco uma camiseta, como que fala? Uma bermuda masculina para dormir sem problema. Porque isso não diz quem eu sou, é uma roupa. Pra você ver como é enraizado. Antigamente eu jamais faria isso. A gente vai percebendo que roupa não define gênero. Tem amigas, colegas minhas que é só de salto 24 horas. Como se aquilo fosse um marcador da feminilidade. Do feminino. Do feminino. Então você é obrigada, imposta, porque também tem todo aí a mecânica do nosso sistema de falar, não, você é feminina, então você tem que usar salto, você tem que usar vestido, sim, tem que ter o cabelo comprido e milhares de coisas. A gente sabe que não é, né, gente? A feminilidade, assim como a masculinidade, ela é infinita. Existem infinitas maneiras de ser uma pessoa feminina ou de ser uma pessoa masculina. E de enxergar também. Então, cabelo comprido, salto, gestos mais delicados, isso não é feminino, isso faz parte de um perfil de feminilidade. Né? E tem pessoas que são femininas, se sentem mulheres e são completamente diferentes. Desempenham papéis gestuais e desenvolturas absolutamente opostas a essas. E são femininas da mesma forma. Né? E pessoas masculinas, mulheres masculinas, masculinizadas, que são mulheres, que identificam-se como mulher. Se identificam como mulher e estão ótimas com papel. Sim. Né? Tem uma paciente da minha psicóloga, ela me contou assim, que ela sofria, não contou o caso, nem quem era e tal, só mencionando mesmo que essa mulher cis, biologicamente, sofria muita transfobia por traços genéticos masculinos. Então ela é uma mulher biológica, feminina, uma mulher cis, mas tinha traços faciais masculinos e sofria porque as pessoas achavam que ela era uma mulher trans. Era uma mulher trans. Então ela fazia terapia por conta disso. Pra você ver como que é doido o negócio. Você vê como é grave, gente. Como é grave essa questão da transfobia. E é imediato, é pra já. Não dá mais pra deixar isso pra postergar. Assim, né? Pra postergar. Paty, entrando aqui no tema agora Quer dizer, a gente já tá percorrendo esse tema já em vários aspectos da nossa conversa, que tá super gostosa. Mas uma coisa assim, com relação a essa... O que você falou, há 3 anos eu me assumi publicamente, mas você já desempenha um papel de mulher, assim, há muito tempo. Como é que foi essa desconstrução, por exemplo, do seu eu masculino, vamos dizer assim, nessa questão de gestos, de desenvoltura? Como é que foi? Você sentiu que isso veio, essa construção da Patrícia hoje? Ela foi uma coisa mais natural, no sentido de gesto, no sentido de voz, no sentido de postura? Como é que foi essa transição? Você pergunta lá da adolescência na transição mesmo. Quando você saiu da casa dos seus pais e falou assim, agora é 24 horas que eu vou viver como Patrícia. Como é que foi começar a viver como Patrícia 24 horas, no sentido de sentir que você estava desempenhando o papel de mulher que você aquele papel através do qual você se compreendia? Como é que foi isso? Então, sempre foi muito natural, como eu mencionei, né?
eu sofria alguns tipos de agressões justamente por ser um garoto muito feminino. Sim. Né? As pessoas apontavam, as pessoas enumeravam, apontavam exatamente o que era, quais gestos, Nossa, gente. que jeito de sentar, que jeito de falar. E aí eu fui percebendo, porque pra mim fazia parte de mim. Sim. Num primeiro Você nem sabia que poderia ser enumerado isso numa lista. Numa lista. E aí, me pontuando, eu fui... Quando me pontuaram tal coisas e tal coisas, eu fui tentando... A primeira coisa antes da transição foi tentar abafar tudo isso. Né? Tentar recalcar. Vendo que não ia dar certo essa história, peguei, me assumi, fui fazer a transição, saí de casa dos meus pais e comecei a transição. A partir daí veio aquela questão justamente de querer ser totalmente feminina, porque é um conflito, né? É um conflito, gente. Então, primeiro você quer só usar salto, depois você só saia, eu, né, no caso. Eu queria só usar saia, só topinho, roupinha bem curtinha, bem justinha. Eu não tinha um corpo assim, dito como feminino, né? Eu sou muito alta, tenho 1,80 m, eu era muito magra. Então, eu olhava assim, na época achava bonito. Hoje eu vejo as fotos e eu falo, meu Deus, o que eu fazia para poder me parecer mais feminina? E hoje em dia eu vejo que nada disso realmente faz sentido. Mas naquela época... Né? É um processo que você se conhecendo. Foi um processo que eu precisei passar para entender o que estava acontecendo. Então eu usava muito salto, eu usava muita roupa curta, muito feminina, assim, feminina, né? Blusinha de alcinha, então eu queria tudo que fosse muito feminino, muita maquiagem, muito brinco, muito acessório. E aos poucos, depois que eu entrei no Hospital das Clínicas, comecei o tratamento psicológico, por isso que eu falo muito, pego muito nesse ponto do tratamento mesmo, psicológico, da terapia, que é parte fundamental. Comecei a me entender, né, e entender muita coisa que se passava comigo nessa questão de querer mostrar para os outros que eu sou muito feminina, que eu sou muito mulher, que eu sou muito passável. E isso foi se desconstruindo, mas pouco a pouco. E sei lá, eu acho que também muita mágoa de coisas que eu passei com a minha família e eu não entendia muito bem por que eu tinha passado aquilo. Hoje em dia eu compreendo muito bem, né? Mas na época eu era uma recém-adulta revoltada com a vida, revoltada com tanta opressão do meio onde eu vivia e tudo mais. Então eu queria ser feminina através da roupa, através do vestuário. E isso foi se desconstruindo pouco a pouco e eu fui encontrando. E acho que estou encontrando até hoje quem é Patrícia. Pouco a pouco a gente vai encontrando o seu estilo. Eu comento muito isso também sobre estilo. Eu acredito que cada uma tem o seu estilo e cada fase da vida tem o seu estilo, né? E aí a gente vai se inspirar na mãe, na tia, na professora, na colega e vai construindo. Eu fui construindo a Patrícia pouco a pouco. Hoje eu posso dizer que a Patrícia está aí seus... Acho que 90%, não vou dizer que está 100%, mas está 90% do jeito que eu estou feliz, preenchida e representada na minha própria imagem, né? Mas é lógico que cada pedacinho foi de alguém, ou foi de alguma coisa que eu vi e falei, gostei, me identifico. E também cada dia... Tem épocas que eu tô mais de moletom, tem épocas que eu tô super produzida, em momentos e ocasiões. Hoje eu não me sinto mais obrigada a estar sempre muito maquiada, muito no salto, muito no vestido. Hoje em dia eu tô mais confortável com o meu corpo. E isso vem com o tempo, né? Eu acho que com tudo. A cirurgia me deu também isso, né? Como eu digo, pra mim fez total diferença.
Pra mim fez total diferença. Respeito muito quem não pensa assim também, e quem está feliz, mas a minha disforia era muito grande também. Então, pós-cirurgia, eu também parece que incorporou mais a Patrícia. Eu me sinto mais à vontade na minha própria pele. Ai, que lindo. Você sente que você Eu sinto se que abraçou de uma forma mais... Eu me Empoderou-se abracei. mais da Sim, Patrícia. totalmente. Aquilo era uma etapa que você precisava cumprir, Era passar. algo que eu precisava. Questão da cirurgia. As pessoas me perguntam, né? Nossa, mas você se arrependeu? Você se arrepende? Não. Não, eu acho que eu tentei de tudo. Eu fui uma pessoa que eu tentei, eu já me relacionei com mulheres, eu sou uma pessoa muito liberta, muito assim, tento. Por isso que eu disse, estou 90% aí, então eu já estou confortável na minha pele. Mas eu tentei de tudo porque eu não gosto da dúvida. Eu gosto de testar para ver se realmente, antes de fazer a cirurgia, eu saí com... Não tive relações sexuais, mas assim, eu tive bastante relações com mulheres e com homens e com pessoas, porque eu queria ter certeza daquilo realmente que eu ia fazer, né? É E definitivo. super certo. É Porque definitivo. É definitivo. É definitivo E assim, você experimenta... Segue. e pessoas são pessoas. Eu não tenho essa... Eu me apaixono por pessoas, não por... Então Você se apaixona pelo ser humano. Eu me apaixono por ser Independente, Exatamente. é pansexual. Independente. Será? Gente, eu não gosto de rótulos. De rótulos. Não gosto de rótulos. Mas quem quiser rotular, fica à vontade. Eu não me rotulo. Acho que limita, né? É muito bom dar nomes quando a gente precisa de um certo tratamento, que nem no trans, né? Na sigla trans ali, a gente tem um reconhecimento para tratar, para poder melhorar a nossa vida. Mas em questão de sexualidade, de envolvimento, eu acho que Mesmo limita. porque isso não necessariamente é permanente, né? Muitas situações tive um relacionamento grande com uma mulher durante muito tempo. E foi assim um dos melhores relacionamentos que eu tive. Né? Aí passou essa fase, entendi que não, eu gosto de homem mesmo e tá tudo bem. E se um dia mudar, tudo bem também. Tudo bem também. Né? Achei super legal, super interessante isso. Primeiro, eu quero ter certeza, né? Porque é realmente algo irreversível. E assim, eu quero ter certeza. Quero testar e quero saber, porque assim, realmente eu sei, eu não preciso dele, não tenho necessidade, né? E os médicos vão falar, mas os médicos não estão aqui. Ah, sim. Os médicos não estão aqui, então já tinha parte de você não vai poder ter filhos mais. Isso foi algo também que eu falei, será? Repensei, muita terapia, né? E foi a melhor escolha, foi a melhor decisão. Eu estou muito satisfeita mesmo e muito mais na minha própria pele. Sim, assim. Que bom. Isso é o principal. Você tá plena, assim, gente, é isso e acabou, né? Mas não diminui também a questão de fiz minha cirurgia e agora sou uma mulher cis, como eu falei, existe uma marca. Inclusive, recentemente passei por uma situação de estar com um rapaz e ele não perceber e a coisa ficar muito séria e ter que chegar num ponto dele falar de filhos e tudo mais. E aí chega um momento que você precisa abrir realmente assim, né? Quando você vê que a situação está ficando bem séria, porque eu não falo. As pessoas me perguntam, você fala que você é trans? Se eu estiver ficando, não. Eu não revelo, não abro minha intimidade. Eu acho que é uma coisa assim, ainda mais no Brasil, é uma coisa muito séria. É o medo da violência. É violência, é uma coisa de você ter que responder várias perguntas que... Sim, é a coisa da aula de anatomia trans, né? A aula de anatomia quero passar por trans. isso. Quando eu não tinha feito a cirurgia, eu falava, óbvio,
Eu achava Também por medo de violência, Eu não achava necessário por conta do medo da violência. De falar, já vou falar agora, porque se acontecer alguma coisa... Falar logo, porque... A pessoa não acha que eu enganei ela, né? Para a pessoa não achar que enganou, apesar de hoje em dia as pessoas também acharem isso, né? Nossa, mas por que você não... Ouvi essa pergunta 2 dias atrás. Por que você não montou antes? Por que não, quando a gente se conheceu? Tá bom, vou andar com uma camisetinha aqui. Oi, tudo bem? Fiz uma cirurgia de redesignação sexual. E, então, assim, é complicado. Eu tô bem comigo mesma, mas o outro não está. Então, vai ter... Eu não viveria. Eu conheço pessoas que mentem. Mas eu não viveria. Eu não viveria uma mentira. Não vivi até hoje. Vou viver pra quê? Tô bem. Sim. Tô bem. Então, assim, e tem muita gente que acha que a gente, só pelo fato da gente ser trans, a gente tem que revelar a nossa verdade assim. que revelar, Gente, sim. as pessoas, você vai num rolê, uma mulher que é infértil, que tem um problema no útero, ela não chega, ela não fala isso, Não né? posso ter filhos. Oi, prazer, tudo bem? Então, eu tenho um problema no útero, tá? E eu não posso engravidar. Ou eu tenho pólipos não sei aonde. Olha, ninguém faz isso, gente, sabe? Por que a gente tem que falar, eu sou trans, né? Eu acho desnecessário, mas respeito também quem tem outras opiniões, acho ótimo, mas Sim, isso é na muito minha importante. história... E assim, vamos deixar claro, né, gente? Toda pessoa tem o direito de relacionar-se com pessoas ou corpos pelos quais elas sentem atração. Então, por exemplo, eu vi até recentemente, que eu fiz um vídeo tal e, assim, um homem não, assim, uma pessoa que, por exemplo, por um homem, ele sente atração afetiva sexual por mulheres nascidas mulheres. Se ele não sentir atração, ele não quiser se relacionar com uma mulher trans operada, ele também tá em todo o seu direito. Sim. Porque, mas é igual, e a pessoa pode falar assim, mas eu não quero, eu quero uma pepeca original. Exatamente. Eu quero, E eu prefiro que fale. E é o direito da pessoa, entendeu? Da mesma forma que... E tem outras pessoas que têm isso já mais desconstruído. Não é nem questão de desconstrução, é questão de atração, né? E a pessoa fala assim, eu me apaixono e tenho uma atração afetiva pela identidade. Então eu gosto de mulheres, independentemente se elas têm pingola ou se elas têm pepeca. Independente se for uma pepeca original ou não. Eu gosto. E ok. E se não gostar também, ok, né? Esse que é o principal, é a gente saber que todas as pessoas têm o direito de se relacionar com pessoas pelas quais elas têm atração. E eu quero que tenha desejo, né? E seja um desejo natural, original e verídico. Então, se tiver umas outras questões para trabalhar, é a pessoa com ela mesma. Sim. Não nós. Né? Acho que o nosso trabalho é terapia para se aceitar e para entender todo esse processo que já é muito trabalhoso. O que é do outro, deixa com o outro, que é melhor, mais sadio. Perfeito. Interessante a questão da... Só relembrando algo aqui que a Paty falou, que cada época da vida é como se você tivesse um estilo. Voltando nessa questão da transição da expressão de gênero, né, que tem a coisa assim, do cabelo, de pintar unha, da roupa que usa. Eu achei muito interessante isso, de você vai amadurecendo com o tempo e você fala, quando eu revisito fotos antigas de roupas, eu falo, nossa, era aquela necessidade de afirmação do feminino, que eu acho que toda mulher trans passa por isso em algum momento, de falar, agora que eu já me revelei publicamente, ou agora que eu estou vivendo publicamente, desempenhando o papel de mulher, eu vou sair com salto, vou sair com roupa justa, vou sair... E tem mulheres que fazem isso, tá tudo ok, claro. E eu acho que isso que você falou é muito legal. Não necessariamente a forma como você se percebe hoje, os desejos que você tem de expressão social, eles são permanentes, né? São amadurecimentos em épocas diferentes da vida. Nada é fixo nem permanente. Nada. Então, assim, cada momento é uma fase, cada momento você se encontra, mas eu acredito que se o tratamento terapêutico
de terapia mesmo, psicológica, fosse iniciado bem antes, acho que evitaria muita coisa. Sim. A gente encontraria aí um estilo muito mais rápido e próprio. É porque essa questão da afirmação não seria tão urgente, né? A gente não tem assim muito respaldo, né? Até psicológico mesmo, para poder entender o que é ser mulher, porque vai ser muito diferente o ser mulher para mim, para ler, para outras pessoas, enfim. Sim. Então é bem complexo. Perfeito. Ai, Paty, obrigada. Gente, a Paty, ela também tem um canal do YouTube, eu vou deixar aqui na descrição todos os dados dela. Ela é cabeleireira, né? A gente vai deixar tudo direitinho para vocês procurarem lá. A gente aqui do canal Sou Trans, Sou Mulher, junto com a Dengo, a gente trouxe uma lembrancinha para você. Obrigada, vou pedir para você abrir para ver. É um Dengo aqui da... É um dengo Dengo da dengo. Ai, que linda. Ai, meu Deus. Olha a cara. Que lindo. Uma lembrancinha. Ai, obrigada. Amei. Olha, gente. Olha. Que lindo. Que lindo. Amei. Então, agradecendo novamente a Paty pela participação. Obrigada. Muito feliz com o bate-papo. E queria agradecer mais uma vez. Bom, primeiro eu vou falar venho lembrar, né, novamente do link que está aqui, da aula gratuita do curso Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina, né? Então vocês podem clicar no link aí para acessar o conteúdo. E agradecer mais uma vez a Dengo aqui por disponibilizar esse espaço maravilhoso para a gente e dar todo o suporte para a realização de mais esse episódio do Café Trans dessa primeira temporada. Então é isso. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ai, gostou do presentinho? Ai, eu amei, que lindo, adorei, criativo, amei. É gostoso, né? É um Eles bingo. fazem assim pra todo mundo, tipo, se quiser comprar e personalizar e fazer. Tem ali, ó. Nossa, adorei. Você dá a falta de alguém, verdade. aí você escolhe o chocolate, escolhe o recheio, personalizado. Amei. Aí no caso eu pedi pra você, mas é que eu não posso dar, porque eu falei, você escolhe um sabor tal, e aí você falou, o que você quiser. Aí eu escolhi o de morango com biju. Sem problema, eu como. Eu não sou muito de doce. Do chocolate. Não, aí você guarda a barra de lembrança. Sim, não, mas abrir. eu como. Eu como. De vez em quando dá aqueles picos hormonais. Gente,